Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 15º programa Imersão na Educação e Saúde. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e estaremos abordando o tema Janeiro Branco. Falar de saúde mental é falar de vida, é falar de saúde integral de uma forma geral, de uma forma global. Então fiquem aí, porque nós teremos duas convidadas especiais, Tamires Macedo e Graziela Monte, onde nós vamos estar abordando tanto os aspectos da saúde mental voltado para a população, para a comunidade, assim também como para os aspectos corporativos. Eu sou a doutora Helenise Machado e já já nós retornaremos com o nosso programa Imersão na Educação e Saúde. Fiquem aí, não saiam. E para dar início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a doutora Tamires Macedo, psicóloga clínica, que vai falar conosco num papo bem bacana sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental e emocional. Vem aqui, Tamires, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos sentar aqui e bater aquele papo de um tema que nós amamos, né? Que é falar de saúde mental, falar de saúde emocional. Então, Tamires, para iniciar, se apresente aqui para os nossos telespectadores. Sou Tamires Macedo, sou psicóloga clínica, trabalho hoje em dia atendendo adultos. As maiores demandas são geralmente ansiedade, depressão, TDAH, síndrome de burnout, então muito em torno dessas questões voltadas ao alto nível de estresse, cobrança, né, na rotina das pessoas. Então, para dar nome, né, a esse tema que é tão importante, que é cuidar da saúde mental, vamos falar sobre Janeiro Branco, né? E muitas pessoas, muitas mesmo, não são poucas, você conversa com ela e fala: olha, o tema alusivo de janeiro é o Janeiro Branco. Aí ele diz: mas por que Janeiro Branco, né? Então, fala um pouquinho, né, sobre a sua prática clínica e sobre o Janeiro Branco, né? Como é que você aborda esse tema, como é que você passa essa questão da saúde, do cuidado, autocuidado para os seus clientes, no caso, né? Fale aí para que nossos telespectadores consigam aproveitar bem muito esse programa. Sim, o Janeiro Branco, ele é um convite à nossa sociedade para que nós, enquanto profissionais de saúde, possamos trazer mais clareza e ajudar também a quebrar alguns tabus que ainda assim existem em torno da saúde mental. Então, é janeiro por remeter ao início do ano, né? Então, um momento onde muitos repensam sobre os aprendizados, definem metas, e branco já fazendo essa menção, né, essa associação a uma nova página. Né? Então, é algo que é importantíssimo para que a gente consiga estar trazendo clareza, quebrando alguns tabus. Como a Helenise colocou, tem muita gente que ainda hoje tem dificuldade de falar sobre o que sente, falar, pedir ajuda, e aí a campanha ela vem nos ajudar a trazer esse incentivo no consultório, né, para que as pessoas possam ter clareza da importância que é olhar para as próprias questões. Né? É isso mesmo. E janeiro, essa questão de começar um novo, né? Apesar que a vida ela não para, é Sim. contínua, né? Mas eu trago sempre a associação para as pessoas que querem saber mais sobre o Janeiro Branco, dessa questão da página em branco, né? Então, assim, se Isso. você pega um papel e você vai desenhar, ou você vai escrever algo novo, Sim. né? E o Janeiro Branco vem realmente com essa proposta, né? De você escrever novas possibilidades, novas histórias, novos modelos emocionais e mentais, né? De você Sim. se colocar no mundo. Então, o Janeiro Branco, a proposta é levar e falar sobre saúde mental, Isso. né? Quebrar os paradigmas, né? Os tabus relacionados que quem cuida da saúde mental é porque está desorganizado ou Sim. está emocionalmente muito abalado ou tem algum transtorno mais grave, na verdade não é. É uma Sim. forma preventiva. Então, o Janeiro Branco ele vem para dizer que é em janeiro que você começa para que o ano todo, né? Sim. Todos os meses do ano você consiga fazer essa prevenção aí da sua saúde mental.
Tamires, conte para nós aqui como é essa questão da saúde mental. O que que você tem percebido na sociedade? Como é que as pessoas têm se envolvido, se engajado nessa questão de cuidar da saúde? Sim, hoje em dia a gente vê um movimento bem mais robusto, né, em torno de cuidados com a prática da atividade física, pessoas cuidando mais da alimentação, mas infelizmente ainda nós ainda temos limites, né, como profissionais da saúde, para abordar com a mesma intensidade a importância dos cuidados com a saúde como um todo, né. Isso. Saúde mental não é um recorte separado. Eu trago às vezes para explicar para os pacientes no consultório, né, a gente não procura um cardiologista apenas quando infarta, né, a gente procura de modo preventivo, para fazer avaliação, seja para fazer um check-up, e muitas vezes esses tabus e essas questões que distanciam a busca por ajuda profissional, ela está bem relacionada a essa imagem de que buscar ajuda profissional é atrelada a uma gravidade, quando na verdade não é. Quanto mais você fala sobre, quanto mais você busca por ajuda, mais você consegue se distanciar dos quadros de adoecimento. E é interessante porque quando nós pensamos em saúde de uma forma global, a gente precisa falar muito num modo educativo, né. Então, Isso, assim, não tem como você prevenir nada se você não psicoeducar, se você não mostrar informações relevantes, evidências, né. O último estudo agora na Universidade de Harvard falando sobre o esgotamento mental nas pessoas, foi agora em janeiro de dois mil janeiro. e vinte e seis, no início, fala que a 80% da população vem vivenciando, né, esse transtorno grave voltado para as emoções. É como se as pessoas estivessem vivendo um grande colapso, né, da Isso, falta de saúde emocional, que vai agravar a saúde mental e naturalmente vai agravar o seu corpo, né. E agravando o seu corpo, você perde todas as funções, né, de sim, pai, de mãe, de líder, né, de amigo, né, de pessoa que está no mundo para fazer a isso. diferença, né. E lá no consultório você percebe que a maioria das queixas envolve também esse aspecto voltado para a desregulação dessas emoções? Sim, bem dentro desse contexto, né, como você compartilhou agora, esse excesso, né, então muitas vezes a gente não olha para o que está excessivo, então você está, conversando com um colega e é aquela pessoa que já chega no trabalho referindo que está exausto. "Ah, mas eu estou sempre cansado, né, eu estou me sentindo sempre, angustiado". Então, quando a gente começa a olhar para esses excessos, né, sempre cansado, sempre angustiado, a gente começa a perceber que no consultório as pessoas começam a naturalizar um sofrimento, ao invés de buscar por ajuda antes de chegar nesse nível, muitas vezes, de exaustão. Então, é diferente você sentir um cansaço, porque você teve um dia exaustivo, né. Quando a gente fala de um excesso, são pessoas que já buscam quando já estão nesse nível de excesso, né, de um quadro já entrando para o adoecimento. E o que a gente percebe é que quando sai do normal, por exemplo, você tem uma rotina que você consegue cumprir e fica cansado, beleza, é natural. Isso, Mas quando você tem uma rotina que você cumpre e esse excesso incapacita você de ter um diálogo com seu companheiro, de fazer uma ligação sim, para alguém, de cuidar desse autocuidado, de ter um sono reparado ou uma alimentação adequada, esse excesso é o que vai começando a causar esses prejuízos emocionais que vai repercutir no todo, não tem como. isso, Uma pessoa com algum dano emocional, tanto o corpo físico como tudo que gira em torno dessa pessoa, no fazer dela, na funcionalidade dela, vai estar prejudicado. E eu sempre falo dos sintomas, né, então, como é que você no meu consultório, por exemplo, como é que eu sei que tem algo que está saindo fora da curva? Quando diz assim: "Eu estou muito", né, eu digo esse muito, seja muito triste, muito cansado, né, muito eufórico, muito irritado, né, muito tenso, tudo esse muito já sai fora da curva, então isso aí já dá um sinal bem significativo pela fala da pessoa, sim. que para além do que ela está dizendo que esse corpo está muito em colapso ou está muito, né, adoecido, em sofrimento, essa pessoa também já está verbalizando, né. Então aí precisa de alguns cuidados que muitas vezes entra até uma equipe multidisciplinar, não só a psicoterapia, não é Sim, verdade, doutora? sim. Então entra muitas vezes uma orientação para fazer uma atividade, um ioga, um pilates, encaminhar para um médico, né, da saúde mental,
né? Atividades que complementam, né, esse cuidado como um todo. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu sempre oriento, o muito ele não é bom. Então, se você começou, preste atenção, você que está em casa, de repente o seu companheiro, um colega de trabalho, um amigo, um familiar começou a se queixar, eu estou muito, tudo que vai fazer, estou muito cansado. Ai, acordei, já estou cansada. Tem muito aí, tem um excesso. Esse excesso, ele pode sim já ser um sinal de cronificação de um Sim, adoecimento emocional, que depois, eu digo sempre que depois que já está crônico, é muito difícil, né, você reverter esse quadro. Porque danos vão surgir. É queda de cabelo, sim. é Falta de energia. dermatite, falta de energia, conflitos que começam a surgir. Então, o muito, ele realmente é um sinal de alerta Sim, para todos nós, né. Eu estou com muita dor de cabeça, é uma questão física, é um alerta. sim. Então, se eu estou muito cansado, também é um alerta. Mas me fala, como é um engajamento? Você percebe que hoje as pessoas elas estão buscando mais engajada nessa questão preventiva ou ainda falta muito para chegar naquilo que a gente tem como proposta, né? Que todo mundo tenha saúde mental e que todo mundo comece a olhar para dentro, né? Para entender como é que eu funciono melhor, como é que o meu entorno vai funcionar melhor se eu estou bem, ou ainda falta muito, assim, a sociedade ainda está caminhando com esse preconceito com a psicologia, com a saúde mental. Sim, no consultório eu tenho percebido que as pessoas elas têm um engajamento bom dentro desse contexto onde elas passam a se apropriar, a entender a importância, né, de olhar para si mesmo. E tem um ponto que é bem importante para que vocês possam ligar o pisca-alerta, então, a intensidade e a frequência, trazendo prejuízos na sua rotina, no seu dia a dia, né, é algo que já é bem significativo, né, que é Sim, bem relevante e quando os pacientes em consultório eles, entendem, eles começam a identificar esses excessos, né, a adesão ela costuma ser algo que eu tenho percebido que é bem positivo, né, o uhum. que dificulta na verdade é a falta de informação. Então ligue o pisca-alerta para esse muito como a Helenise colocou, né, e olhando sempre sob essa perspectiva. Se eu tenho muito cansaço e esse cansaço, né, tem uma intensidade como o próprio muito sugere, e isso tem aparecido com frequência na minha rotina, me trazendo prejuízos no meu dia a dia, aí a gente já É, sabe que tem algo aí que não é só no nível de um sofrimento, aí já tem um pezinho no adoecimento, né. Então a intensidade, a frequência, trazendo prejuízos no seu dia a dia, para que você possa ligar o pisca-alerta, e eu acho que isso facilita bastante a adesão. exatamente. A fase da resistência é uma fase que é muito difícil as pessoas pedirem ajuda, Sim, ainda porque elas estão resistindo a entender ou a aceitar determinada pausa, determinados, modos diferentes de viver, determinadas estratégias para que você consiga regular suas emoções. Então a fase da resistência, para mim, assim, é a pior fase, é a fase que é. já está ali limítrofe para desencadear uma Exaustão. depressão, uma ansiedade generalizada ou um transtorno mais grave, né. Então, é importante que, se você conhece alguém que você percebe que existe o esgotamento, que essa pessoa ela vive no 220, seja em casa com os filhos, seja no trabalho, seja no trânsito, em todas as situações do dia a dia, essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai, né, Sim, ser cobrada, né. Esse corpo ele vai cobrar o quê? Pausa, sim. cuidado, né, se cuide, E às vezes porque vive tanto no 220, né, Lenise, sim, que tem dificuldade, a gente percebe muito que são pessoas que costumam ter dificuldade até nas pausas. Então, aquela pessoa que sim, entra de férias, ela não consegue lidar com o ócio, ela está procurando o que fazer, é, ou no dia a dia tem um cancelamento, já quer fazer algum tipo de encaixe, tem uma é, brecha de horário, já liga para o que pode resolver, é, né? Então, se a gente não pausa de modo consciente, sendo intencional nessa pausa, a gente acaba tendo que pausar por adoecimento. Tanto é é, que os nossos índices de afastamento, né, por é, saúde e que é adoecimento no e é trabalho. uma pausa forçada, né, onde você já está tomando medicação, Sim, você já precisa de uma equipe multidisciplinar, você já não toma conta da sua vida, você precisa de alguém delegando algumas tarefas que antes você fazia, né. Então, cuidar da saúde mental
é uma forma preventiva, carinhosa, né, desse autocuidado, de você demonstrar amor próprio por você, né. Hoje não dá mais para a gente viver como há 30 anos atrás, né, em que uma dona de casa ela dava conta de tudo, hoje ela não dá, mesmo sendo dona de casa. Por quê? Porque a cobrança da sociedade, a tecnologia, né, tudo se Alta modificou. É alta performance, né? performance, né, então a exigência do mundo é muito grande, com as crianças, com os adolescentes, né, com os adultos e também com os idosos. Então, começar a olhar para dentro de si e de uma forma plena, né, eu digo sempre que você olha para dentro de si de uma forma plena quando você tem consciência e conversa com o que você está pensando, Sim. né, o que é melhor para mim nesse momento, porque o que é melhor para mim nesse momento pode não ser melhor em outro momento. E aí você fazendo as pausas e dando uma equilibrada, né, fazendo uma mediação, né, no seu dia a dia. Porque se você tem uma agenda complexa, uma agenda que pode mudar a qualquer momento, isso Sim. gera estresse, naturalmente, seja psicólogo, médico, seja quem for. Mas aí como é que você pode ir mediando isso, né? E que momento que fica as pausas, pequenas pausas, né? Eu digo sempre que no momento do estresse é importante você sair daquele ambiente e dar uma respirada, né? Isso. Quando eu estou estressada, eu vou lá, tomo um cafezinho, lavo meu rosto, tomo uma água, saio daquele ambiente para que eu possa me reorganizar. Então, Sim. isso são pequenos modelos, pequenas estratégias, é uma forma de você se psicoeducar. Então isso é importante também, né. E Sim, aí eu demais. gostaria que você colocasse, para que a gente possa ajudar nossos telespectadores, é falando um pouco sobre estratégias, né, tanto para as mães que lidam com as crianças, agora está começando as aulas, né, casa estava cheia, festa, final de ano e agora começando as aulas. Como lidar, né, com estratégias para que você minimamente possa ter saúde, Sim. né, e a saúde de uma forma integral, não só mental, não só física, né? Sim. Quando a gente pensa na volta às aulas, aí eu me incluo, tá, gente? Também sou mãe de 2. É importante que a gente olhe para a previsibilidade, né? Então, quando a gente sabe, que temos atividades a serem feitas naqueles mesmos horários, né, com uma rotina previamente organizada, que é diferente de uma rotina rígida, né, que não pode ser ajustada, mas trabalhar com essa criança de modo, previsível, né, buscar, para quem não voltou ainda às aulas, fazer as atividades de rotina da criança próximo aos horários que ela vai dar continuidade com o retorno às aulas. Então, ter horário para comer, ter horário para dormir, ter horário para brincar, né? Então, isso é bem importante. E às vezes a gente espera sempre algo maior, quando na verdade, se a gente atenta para a importância de olharmos para a rotina, de sendo um pouco mais intencional, né, planejando um pouco mais, a gente consegue sim ter bons resultados. E naturalmente, um outro recurso, então, primeiro, é você buscar, né, organizar essa rotina com atividades fixas em horários, né, previamente estabelecidos. E uma outra forma também é de buscarmos, né, não só para a criança, mas também para jovens, falar sobre o que a gente sente. Então, para os pais, é muito comum a gente ter, por exemplo, em consultório hoje, adultos que têm dificuldade de Sim. nomear, né? Muitas vezes você está chateado porque alguém fez algo que você não gostou e você diz que você está triste com aquela pessoa, né? Na Uhum. verdade, você está com raiva, você está muito irritado, mas você disse que você ficou triste. Então, hoje, com crianças, né, isso é bem importante. Incentivar e ajudar essa criança a nomear. Olha, eu tô vendo que você está muito irritado porque você quer continuar vendo o seu filme, mas agora precisamos dormir, né? Então você vai nomeando, incentivando, porque a criança que fala sobre o que sente, na vida adulta, ela vai ser aquele adulto que, quando ela não estiver conseguindo sozinha, ela vai buscar, né, esse suporte. E o outro extremo é a gente reprimir, né? Não chore, né? Uhum. Pare com isso agora, é o contrário. Então, a segunda estratégia é exatamente você incentivar para que essa criança fale, né? A gente escuta muito falar sobre validar emoções. Em outras palavras, é você ajudar a sua criança a nomear o que sente, né? Hoje, aqui em Fortaleza, nós tivemos recente, né, um dado bem relevante de uma criança, de uma jovem que foi uma adolescente internada por questões de saúde mental, né? São dados que têm chegado para nos mostrar que, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de um público específico, né? Então, é mais ou menos dentro
desse contexto, assim, de organizar essa rotina, até para que essa mãe, depois que a criança durma, também tenha o seu momento de pausa, né, não precisam ser Uhum. grandes coisas, a super viagem, né, mas pausar, né, de conversar, de papear com a amiga ao telefone, depois que a criança dorme, de fazer, não sei, os seus cuidados É. pessoais, né. É importante. Então, Janeiro Branco é isso, é uma campanha que foi fundada em 2014 por um psicólogo, e ele traz a intenção de fazer com que as pessoas entendam mais sobre o que está sentindo, para que esse sentimento não se torne um adoecimento, Sim, né. Então, falar de saúde mental é falar de vida, e psicoeducar nossas crianças, como a Tamires falou, os nossos cônjuges, né, nosso parceiro, nossos familiares, né, as pessoas que estão no nosso entorno, que trabalham conosco, também é importante. A informação, ela também cura, salva, né. né, ela cura, porque você vai lá e você lê e dizer: "Opa, eu já sei o que é que está acontecendo, não é isso, é Sim, aquilo, né, eu vou procurar ajuda". Então, procure ajuda, né, você não está sozinho, e todos nós passamos pelos mesmos sentimentos. Pelas isso. mesmas sensações, pelas mesmas emoções. O que diferencia é a intensidade. E o que é que eu estou O fazendo que que a com gente essa faz, né. emoção, né? Eu estou reprimindo, deixando aqui embaixo do tapete, eu estou colocando ela para o mundo para que as pessoas possam me ajudar e eu possa receber orientação. Então, Janeiro Branco traz essa reflexão para o ano todo de que saúde mental é hoje, amanhã, depois e sempre. Nós precisamos para que a gente possa estar regulado no mundo. Então fica aí essa dica para você, que na verdade é para levar para a sua vida. E a Tamires agora vai falar, algo que você quer deixar aqui para os nossos telespectadores como uma mensagem falando dessa saúde, né, desse momento tão maravilhoso que está iniciando o 2026, né, e que a gente pretende seguir de uma forma mais organizada mentalmente, emocionalmente, né, o nosso ciclo e a nossa missão aqui no mundo. Sim, em consultório geralmente eu trago, né, alguns exemplos e metáforas, eu brinco com os pacientes dizendo que não existe, e aí eu falo para você também que está nos acompanhando, né, não existe a síndrome da Gabriela. Vocês lembram da música da Gabriela? Eu nasci assim, eu Uhum. cresci assim, né. Então não existe a síndrome da Gabriela, não é porque você vem, né, de uma educação onde seus pais não te acolheram, não te ensinaram a falar sobre as suas emoções, que você vai ser sempre travado. Não, a gente olha para isso, reconhece e fura essa bolha buscando fazer algo novo, como a proposta do Janeiro Branco, uma folha em branco, né. Então você vai Isso. buscar fazer algo diferente. Se você foi alguém que guardou muito tempo para si, claro que você não vai sair do 8 para o 80, né, vai falar da sua vida, assim, nas capas de revista, mas escolham as pessoas certas, né, aquela pessoa que você confia e busque, recorra aos profissionais de saúde. Hoje nós temos uma possibilidade ampliada, né? Vocês têm aí clínicas, escolas, nas universidades, onde vocês podem recorrer a bons profissionais, ter esse espaço de sigilo para começar a fazer esse, né, esse movimento de olhar um pouquinho mais para si mesmo. Ou a rede pública, né, o SUS, vocês conseguem também acesso a psicólogos, psiquiatras, e naquele momento, gente, presta atenção nesse número, eu digo que é o número do sucesso, né, Uhum. o SOS. É o CVV, né, então tem uma equipe de escuta, é um espaço de sigilo, também gratuito, que funciona 24 horas, então vocês acionam o CVV pelo 188 e não precisam, esperar, né, uma crise acontecer, a gente busca ajuda exatamente nesse contexto, antes que Antes que aconteça. aconteça, algo de uma gravidade maior. Exatamente. E a psicoterapia não é para quando você está cronicamente Sim. adoecido. É justamente para que você não adoeça cronicamente. Então, fazer terapia não é só quando você tem um problema. Fazer terapia é para que você possa dar conta de todas as adversidades que vão surgindo no nosso dia a dia. Então, pensem sobre isso e não saiam daí, que já já nós vamos voltar no próximo bloco para responder as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando para que a doutora Tamires responda as perguntas dos nossos telespectadores, eu vou iniciar com a primeira pergunta, que é da Mariana Santos, 22 anos. Ela pergunta: como saber se é só uma fase difícil ou se preciso procurar um psicólogo?
Sim, Boa Mariana, pergunta, né? Mariano, né? Mariano, eu vou até te Isso. agradecer, porque é uma pergunta que é bem comum, né? E eu acredito que é uma forma nossa de contribuir para você e também para outras pessoas que têm essa mesma dúvida. A gente tem alguns sinais, né, que vão nos ajudar a diferenciar. Se a gente pensa, por exemplo, numa fase, a fase ela tem início, meio e fim. A adolescência, por exemplo, é uma fase do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente está falando de sinais que estão com uma frequência aumentada acontecendo na sua rotina, que estão com uma intensidade maior e te prejudicando no teu dia a dia, aí a gente já não fala de fase, nós estamos falando de um quadro onde você liga o pisca-alerta para buscar um profissional para te ajudar. Então, por exemplo, é uma dor de cabeça constante, né? Eu acordei do nada, essas falas do nada, né? Elas são bem sugestivas, porque a gente percebe que não tem um fator que esteja com uma relação direta a esse sinal. Né? Então, uma dor de cabeça persistindo, uma tristeza ou uma apatia que já persiste aí, né, por mais de 15 dias e não tem uma causa aparente, né? Então, veja, eu perdi uma oportunidade de emprego e fiquei muito triste. É comum, né? As nossas emoções, elas têm esse papel. Mas se essa tristeza ela não está associada a nenhum fator específico e ela já perdura por muito tempo e passando de 15 dias sem causa aparente, é um outro ponto que a gente liga o pisca-alerta, né? Então, essas alterações que podem aparecer tanto de ordem física, a dor de cabeça, o batimento cardíaco, você está ali sentado, conversando, do nada ele acelera demais, sensação de boca seca, náusea, dormência nos braços, né? Ou alterações de humor, a exemplo de um rebaixamento de humor, uma tristeza que dura mais de 15 dias sem causa aparente, alterações cognitivas, então você está redigindo um e-mail para o seu chefe no seu trabalho, e aí você tá com tudo prontinho, quando você vai escrever, você, meu Deus, quero que eu ia escrever mesmo, né? Você vai na geladeira pegar algo para comer, você olha para a geladeira de cima a baixo, você não lembra o que é, né? Aconteceu uma vez, outra, ok, todos nós, né? Nós temos esses lapsos. Agora, se volta a repetir, frequente, se é intenso, né? Ou seja, acontece com muita frequência na sua rotina e te traz prejuízos, aí a gente não está falando de uma fase, né? Sim. São sinais que fazem a gente É. ligar o nosso pisca-alerta. Até porque uma fase é o momento, né? Não é Isso. no momento, né? Algo momentâneo, é algo que vai aparecer recorrente, às vezes 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, até mais, né? Os sintomas bem fortes que vai Tanto a desorganizar a intensidade pessoa. quanto a frequência. Isso, exatamente. Então, a segunda pergunta é do Afonso Ribeiro, 39 anos. Ele faz o seguinte questionamento: falar sobre saúde mental ainda gera preconceito. Como lidar com isso? Afonso, lidar com o preconceito, né, não tem forma melhor do que você olhar para o que é seu, né? E, infelizmente, não tem nada a nosso alcance para mudar esse olhar, esse julgamento do outro a nosso respeito. Mas quando você cuida de si, quando você está bem consigo mesmo, você consegue estar bem nas relações em gerais. Né? Hoje em dia eu percebo muito essa questão do julgamento do outro pesando, né, sobre a sensação de bem-estar das pessoas, né? E uma das coisas que ajuda bastante nesse processo é você olhar com um pouco mais de cuidado e até empatia para si mesmo, né? Então, buscar ajuda, falar sobre o que sente, são duas excelentes formas de lidar com esse preconceito, né? Muito bom. E lembrando que Janeiro Branco é responsabilidade de todos, da escola, das empresas, da família, da sociedade, da comunidade que está no seu entorno. Então, todo mundo é responsável pela Sim, saúde emocional e a saúde mental do outro, né? Das pessoas em si. Bom, eu quero te eu que agradecer. agradeço. Diz o seu arroba aí para que as pessoas possam te encontrar, Tá. Tamires. No Instagram vocês me encontram como psi.tamires Macedo, Macedo sem acento. Muito obrigada, foi ótimo. E já já você estará aí comunicando tudo isso, né, de uma forma mais abrangente no seu Instagram, né, Sim, fazendo aí compartilharei outros sim. vídeos e compartilhando. Pois muito obrigada, fiquem aí que a gente volta já já no próximo bloco.
Olá, dando sequência ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a psicóloga Graziela Monte. Ela trabalha com gestão de pessoas e nós vamos bater aquele papo bacana, também falando sobre NR1, mas falando também especificamente sobre saúde mental do trabalhador. Vem aqui, Graziela! Olá! Que alegria te Obrigada, receber! Seja muito bem-vinda. obrigada. Pode sentar, por favor. Grazi, fala um pouquinho sobre você, qual é a tua prática, até para que os nossos telespectadores entendam, né, essa tua performance profissional, do que nós vamos falar. Bom, atualmente eu trabalho na saúde do trabalhador, sou formada em gestão de pessoas e psicóloga, né, psicologia. Muito bom. Então, a Graziela trabalha, liderando equipes, né, voltado para o cuidado com essas pessoas, né, para que Isso. possa estar promovendo cada vez mais saúde de uma forma integral no ambiente de trabalho. Grazi, sabemos que agora em 2026 a nova NR1 é lei, né? Não é mais, eu quero, né, contribuir, eu quero melhorar, é obrigação, né? É reduzir danos jurídicos, né? Então a lei está ali para que ela possa garantir essa saúde do trabalhador. Para você, no ambiente de trabalho, o que é que mudou com a nova NR1? Com a nova NR1 mudou a obrigatoriedade. Antes, não tinha o risco psicossocial ingerido no PGR. O que é o PGR? É o Programa de Gerenciamento de Risco. Assim como tem os riscos químicos, ergonômicos, riscos físicos, agora tem essa obrigatoriedade de inserir os riscos psicossociais. E todas as empresas, elas têm que se adequar a essa nova lei, essa nova regra que entra em vigor a partir desse ano. E o que são os riscos psicossociais? Eu vou falar de alguns aqui e você pode complementar. Os riscos psicossociais são todos aqueles danos invisíveis, Isso. emocionais, afetivos, éticos, né, voltado mesmo em algum momento pela falta ética de uma chefia, pelo responsabilidade em excesso, pelo estresse no trabalho, pela pressão, pelas metas inalcançáveis, pela falta de comunicação e até mesmo falando do assédio, né, o assédio que ele é muito abrangente, ele não é só a questão moral, o assédio ele envolve também a questão psicológica, afetiva, emocional, né, então tem vários aspectos aí que agora é lei e que protege o colaborador. Inclusive o burnout, né, assim, um adoecimento, é um risco psicossocial. Todos essas categorias que eu falei de adoecimento, eles vão repercutir no adoecimento geral da pessoa, né. Fala um pouquinho sobre esses riscos psicossociais, Grazi. Como é que vocês têm, encontrado estratégias, né, mudado um sistema, porque não é fácil, né, a empresa ela não tem coração, então para que ela possa produzir, atingir metas, muitas vezes, muitas delas, não são todas, é claro, a gente sabe que acaba, né, passando do limite. Fala um pouquinho, assim, na sua gestão, o que que vocês estão fazendo para melhorar, né, e de alguma forma conscientizar essa população interna. Primeiramente, precisamos mapear os riscos, mapear quais são esses riscos e trabalhar, em cima desses riscos. É uma pressão psicológica, é uma pressão sobre as metas que precisam ser entregue, assédio, quando falamos de assédio, é assédio em todos os seus efeitos, seja moral, seja físico, seja sexual. Então é feito esse mapeamento para que nós possamos trabalhar junto a esse, risco psicossocial, Uhum. certo? Então, é oferecido, quando esse é mapeado, quando é evidenciado, é identificado, vamos trabalhando, vamos conversando com esse colaborador, vamos dando caminho, porque sabemos também que o colaborador ele precisa também, entender, compreender e ele também precisa aceitar. Porque Sim. embora a empresa passe todos os caminhos, parcerias com psicólogos, encaminhamentos para as áreas, mas ele precisa também aceitar e querer. É. Identificar os riscos psicossociais depende muito também da colaboração e da contribuição dos nossos clientes internos, né? Ou Também. seja,
do time. Então, o time precisa, no momento da pesquisa, falar sem medo, Sem né, de ser medo, sem medo punido, de porque ser existe punido. muito isso, né? O Isso. medo de ser punido, o medo de ser taxado como uma pessoa que está entregando alguém. E, na verdade, quando você ajuda a identificar, por meio desse levantamento dos riscos psicossociais, você está ajudando a todos. Não é somente uma pessoa que está em sofrimento ou duas. Geralmente isso se expande, né? Assim, imagina ao longo de 10 anos, né? Isso é estendido para um grupo de pessoas que vão ficar adoecidas. Então, o colaborador com a nova NR1, ele também tem muitas responsabilidades, não é Tem. verdade, Grazi? Como é que Muitas. vocês têm feito essa implementação de orientar, né, e conscientizar os colaboradores nessa responsabilidade compartilhada? A orientação que sempre passamos é realmente quando tem as pesquisas de clima, as pesquisas da avaliação de risco psicossocial, respondam às pesquisas. Vamos atrás, porque a empresa não vai fazer, não, isso não vai ter mudança, mas a mudança começa por nós. A partir do momento em que respondemos às pesquisas, sem medo de retaliação, sem medo de dizer assim, eu vou ser taxado como um X9, que vai. Não. Uhum. A ideia é trazer para o colaborador essa consciência, essa clareza, e deixar eles também seguros, né, da informação. Ó, só, não vai acontecer nada com você. É sigilosa, é uma entrevista, é um momento que é só você e você que vai estar respondendo, ninguém vai estar sabendo. Então, Uhum. a responsabilidade do colaborador é responder essas pesquisas para que nós, como empresa, né, nós, como profissional, possamos chegar até a sua dor, chegar até você e conseguimos, em algum momento, alguma situação, conseguimos sanar e levar para você, não uma solução, mas um direcionamento, um caminho a seguir. Uhum. A empresa ela tem muita responsabilidade, né? Muita. Porque além de ter a lei, né, Sim, que ela precisa cumprir, ela precisa ter profissionais treinados e sim. capacitados, né? Então, assim, é uma informação que precisa ser atualizada constantemente, porque a nova NR1, ela não é só fazer levantamento de riscos Não, psicossociais, ela vai ser investigada, né? Ela vai ser avaliada, ela vai ter que prestar conta. vai. Então, saber que quando você tem um X de colaboradores e que foi feito esse levantamento e que ela entra ali naquela categoria da lei que vai ser fiscalizada, você passa a ter um compromisso. E não tem como, vai ser Vai fiscalizada ser mesmo, fiscalizada. né? E o colaborador também faz parte, né, dessa fiscalização, de ficar passando para a gestão de pessoas, que é o seu caso, né? Isso. Essas informações. Como você é psicólogo, então tem a questão do sigilo ético, ou É, seja, chega até a Grazi, não pode sair dali, não né? O que pode. vai sair de ti é a solução para que possa minimizar ou até sanar essa dor, esse sofrimento, Isso né, mesmo. Grazi? É isso mesmo. Como é a questão do engajamento? Você percebe que as pessoas elas estão compreendendo? Porque assim, uma via dupla, né? Assim, eu preciso, enquanto gestor, organizar, preparar e treinar, mas o meu colaborador ele precisa também querer contribuir, né? Porque senão não vou conseguir. Você percebe que as empresas, pelo menos onde você está, outras que você conhece, estão conseguindo implementar? Existe uma consciência dessa questão, né, da saúde mental, porque nós estamos hoje vivendo, né, um mês que é o Janeiro Branco Uhum. para cuidar o ano todo da saúde mental das pessoas. E agora nós estamos falando de saúde mental corporativa. Você percebe que realmente é algo que está sendo mais ensinado, né, de uma forma educativa dentro das empresas, ou é algo muito paliativo só para minimizar essa questão da fiscalização, ou não? É algo que vai ficar? É algo que vai ficar, né. Está sendo ensinado, está sendo orientado esse colaborador sobre essa necessidade, a importância, né, desse cuidado, desse olhar, né, para com ele mesmo. Porque muitos negligenciam esse cuidado, esse olhar, muitos dizem assim: "Ah, isso não vai dar em nada", mas eu quero dizer para vocês que dá sim, né, se você responder, se você for atrás nos canais de atendimento, né, de acolhimento que você tem na sua empresa, onde você estiver, onde você conseguir acesso, você
você com certeza vai obter as respostas, vai ter ações voltadas para vocês, para os colaboradores, ações de saúde integral, porque nós falamos muito em saúde mental, mas, eu acredito que trabalhando o colaborador como um todo, olhando ele como integral, vamos estar chegando a um retorno positivo, tanto para o colaborador e consequentemente para a empresa, que vai Todos trazer ganham, não é todos verdade, ganham, porque Grazi? vai ter aumento de produtividade, colaboradores satisfeitos, Sim. e não precisa de muitas megas ações, ações simples. É verdade. Grazi, quais são os maiores prejuízos que você percebe na empresa quando, não se olha para a saúde emocional do seu colaborador? Essa questão dos aspectos psicossociais, quando é zero, não tem ninguém, conduzindo, né, porque é uma Uhum. performance nova, onde você precisa orientar, como você falou. Quais são os prejuízos na empresa? Fale um pouco para nós. Os prejuízos são, rotatividade, vai ter muita rotatividade, afastamentos, vão ter os colaboradores afastados, saúde mental, saúde física. Às vezes, põe uma dor de cabeça, tá com problema no intestino, não, tudo relacionado à saúde mental. Uhum. Então, assim, vai ter baixa produtividade, colaboradores não vai estar motivado, não vai ter uma rentabilidade dentro da empresa, ele não vai conseguir alcançar as metas. Então, são vários fatores que, se a empresa ela não cuidar desse colaborador, ele vai trazer o prejuízo. Aí, o que é que vai acontecer? A empresa: "Não, esse colaborador não está dando certo, não vou contratar outro", aí vai entrar outro, vai ser do mesmo jeito. Então, tem que começar a ter esse olhar para esse colaborador, para a saúde mental desse colaborador, para que ele possa trazer um retorno positivo. Uhum. Grazi, eu li recentemente um artigo falando sobre burnout, né? É um artigo também de Harvard, agora, final de 2025, falando que as pessoas que mais adoecem mentalmente por burnout são os profissionais que estão conectados com a tecnologia. Hum. São as pessoas famosas, as pessoas que estão na rede social, nas mídias, Uhum. que têm que entregar uma performance contínua, essa pessoa, mesmo estando de férias, mesmo estando no lazer, mesmo estando na tua intimidade, ela tem que estar produzindo conteúdo, produzindo conteúdo. E esse profissional, ele tem adoecido muito. Foi feita essa pesquisa, não sou eu que estou falando, Uhum. eu posso até colocar o link aqui depois. E também o profissional da área da saúde, que também trabalha com a telemedicina, que trabalha com a tecnologia, né? Atendendo via teleatendimento, atendendo, procurando leitos. Então, a tecnologia, ela exige de nós uma performance significativa, onde tem julgamento, né? E muitas vezes tem até punição, né? Se é Sim. um influenciador, ele não produziu nada hoje, perde seguidores, é uma forma de punir. Se é um médico, um profissional da saúde que está procurando leito, procurando condições de atender melhor aquele paciente, ele não consegue, tem todo, né, uma Uhum. retaliação ali. Então, eu não sei no teu ambiente de trabalho o que você percebe por aí. Isso na tua realidade, você confirma essa pesquisa? Também existe essa realidade? Sim, confirmo, existe essa realidade. Nós temos gestores, que não querem mais ser gestores, porque eles, se dedicam muito, eles se abdicam muito da vida pessoal para o trabalho, porque não é só estar no trabalho fisicamente. Muitas vezes é no telefone, está em casa, está com a família, mas não está com a família, está no trabalho. Embora estando ali fisicamente com a família. Está de férias, mas Está está de férias, mas resolvendo está problema, né? resolvendo problema. Então, assim, confirma essa pesquisa, realmente eles querem entregar a perfeição, querem, fazer o seu melhor, e às vezes muitas pessoas se cobram isso. É. Se E errar um pouquinho, aí então aquilo causa um adoecimento, "Ai, eu fiz errado", não se permite errar. sim, sim. E essa questão da fama, né, porque, Da assim, uma pessoa que fama. está na liderança, ele é uma pessoa famosa, conhecida Isso, naquele grupo. Eu estou falando de uma empresa, mas vamos pensar de um influenciador, sim. né, nas redes sociais. Essa pessoa, automaticamente ela já se cobra, É, né, eu não posso parar, eu tenho que produzir, né, então tudo tem que virar conteúdo para agradar os nossos seguidores. Então, é muito importante a gente olhar para isso também. com Outra questão, certeza. quem trabalha no telemarketing, também trabalha com tecnologia, o adoecimento mental é lá em cima, gente. Então, a tecnologia, que é para nos ajudar, né, para agilizar
também é um grande vilão Um grande quando vilão. nós não conseguimos identificar o momento da pausa, né? De dar aquela respirada, de saber até onde é o meu limite, né? O que eu vou fazer com tanta pressão, né? Eu vou dar um tempo, vou pedir ajuda, vou soltar algo e passar para alguém, vou delegar, então é importante, né? Uhum. Lá no teu trabalho, o que você percebe sobre essa questão da tecnologia? Até mesmo a questão da pessoa esquecer de olhar para si que está adoecida, porque É, está o tempo todo no no celular, não celular. percebe que está cansado, que está fadigado, que está com dor de É, cabeça, a hora que vai repousar, ainda vai para o celular, é né? isso Olhar mesmo. a rede social. Fala um pouquinho para nós. No dia a dia, eu percebo principalmente na hora do almoço, né, Olha aí. porque a hora do almoço é a hora que a gente vai almoçar, mas a pessoa está almoçando, como é que tá no celular. Aí eu aqui, vai no celular. Ainda diz: "Não, é o horário que eu é o tempo que eu tenho, né, de olhar o celular, de olhar as mensagens, de olhar as redes sociais". Então, assim, as pessoas elas não estão se permitindo essa pausa, esse momento, né. Nós também sempre orientamos e falamos, a importância da pausa, não só nessa pausa no horário do almoço, mas a pausa no decorrer do dia. Sim, Levantar-se, esticar o corpo, dar uma caminhada, beber uma água, respirar, né, um pouco ali, quando você volta, você já volta com outra energia, já volta diferente, então é importante ter essa pausa. Quando não temos essa pausa, o corpo pesa, o pescoço começa a ficar dolorido, porque você fica tenso, então assim, é importante termos essa pausa, eu digo que é uma pausa regenerativa, quando você volta dessa pausa, você volta outra pessoa. é. E o burnout, ele adoece mentalmente primeiro, né? Adoece as nossas emoções e adoece fisicamente. Isso. E tem mais, a questão da tecnologia, ela é contínua, ela não para. Então, se você não faz pausa, esse adoecimento ele se torna um adoecimento crônico, né? Porque o seu corpo você não se alimenta direito, você não vê nem o que você está comendo, É, nem que horas você se alimentou a última vez, né? Então você já acorda ali produzindo conteúdo, seja uma pessoa famosa ou seja um líder, né, que uhum, tem que responder mensagem o tempo todo. Então, é importante, gente, parar é você provocar saúde para você. com Então, certeza. faça um detox. Enquanto eu estou fazendo tal coisa, eu não pego no celular. Quando eu estou com meus filhos, eu não estou com o celular. Quando eu estou almoçando, não estou com o celular. Por quê? Porque o celular hoje é uma ferramenta que não tem como a gente se livrar dela. E ela realmente pode estar te adoecendo, né? Ela pode estar tirando a sua paz, o seu sono, né? Tirando você da tua rotina, tirando você daquilo que você mais gostava de fazer, que era estar com a sua família, né? Por conta de um hábito que se tornou um mau hábito e uma rotina disfuncional. E É isso tem mesmo. outra questão também, o vício, né? O vício. Porque o nosso cérebro ele reconhece a luz da tecnologia ali, Uhum. ó, do celular, seja do computador, do notebook, então ele reconhece, ele precisa, né, dessa dopamina, desse estímulo, né, dessa energia que vem por meio da tela. Então, isso vocês trabalham lá na empresa, vocês psicoeducam os clientes internos, orientando, falando sobre o importante pausar a tela, deixa o telefone ali quietinho, faça uma pausa, como é? Fazemos sempre esse momento, né, todas as nossas campanhas, nós temos a campanha do Janeiro Branco, campanha do carnaval, então durante o ano todo, os 365 dias, né, todos os meses, 12 meses, estamos falando, orientando esse colaborador a importância da pausa, a importância de guardar um pouquinho o celular, uma pausa com a família, com um colega de trabalho ali, você sentar e conversar, faça uma leitura faz uma leitura de um livro, né, Sim. compartilhar essa leitura. Então, assim, essas orientações é passado e repassado para todos os colaboradores, né, com forma de educativa. Tem algumas das nossas unidades, tem a leitura, né, estante virtual, para que eles possam ter esse hábito da leitura. Então, assim, é importante, trazemos essa reflexão para todos os nossos colaboradores, trazemos essa reflexão para nós mesmos, para que ele possa também levar para a família, porque o colaborador, ele ali, ele passa a maioria do tempo ali no trabalho. Então, Uhum. assim, ali é uma família, ele vai para casa, ele vai para outra família dele. Então, é esse cuidado também levar para a família. E sem falar também dos acidentes, né, Os hoje nós percebemos que acidentes. existem muitos acidentes
pela própria distração de você estar ali conectado, né, desconectado Isso, de si, conectado com o mundo, do que mundo, nem sabe que você existe, né. Mas verdade. quando você começa a perceber que essa desconexão te causou prejuízo, né, um burnout que é uma doença crônica, né, um transtorno, na verdade, não é uma doença, mas é um Um transtorno. transtorno crônico, né, que vai te adoecer sim, aí sim vão aparecer doenças, né, fisicamente. Então é importante pensar sobre, tá? Relaxar, pausar. A questão espiritual também é muito importante, a questão Muito importante. afetiva, né? E pensar muito que sem qualquer pessoa nós vivemos, mas sem nós, não. Não, verdade. Nós somos únicos. E não dá para passar a nossa vida limpo, né? Falar, eu vou Uhum. passar limpo tudo que eu fiz, agora eu vou passar limpo e vou começar do zero. Não dá, é Não dá. seguir, né? E depois que você está adoecido, cronicamente afastado do seu trabalho, afastado das relações que você tanto gostava, você nunca mais será o mesmo, né? Então isso também, além de causar esse afastamento, causa também dores invisíveis, não é, Uhum. Graça? Vocês Isso. têm muitas questões de afastamento por burnout? Temos situações sim, por burnout, mas muitos desses atestados não vêm especificamente, como não tem aquela obrigatoriedade de colocar o CIT, Uhum. né, não tem na questão do CIT, mas pelo acompanhamento, pelo setor, pela área responsável da saúde do colaborador sabe que tem a maioria das colaboradoras estão Hum. com o burnout e é orientado, é conversado, né, e tem e tem muitos, dos nossos colaboradores têm dois empregos, principalmente na área da saúde, né, É, sai de um emprego, vai para outro, não tem aquele tempo, aquela pausa de descanso é, com a pessoa mesmo, né, porque a gente precisa realmente desse momento, dessa pausa. e é importante isso que você falou, tem pessoas que trabalham em 2 empresas, instituições diferentes, que não têm um É, sono adequado, né, então assim, hum, o sono ele regula muito a nossa saúde mental. Pessoas que trabalham à noite, que viajam muito, que não têm local fixo, um dia está num local, outro dia em outro, que depende de logística de avião, de uhum, carro, de pessoas, né, isso gera uma vulnerabilidade, então isso realmente pode ser uma desorganização que vai repercutir no adoecimento mais grave, mais né, não só grave. o emocional, mas mais grave. Então é importante a gente pensar sobre isso. Se a nova NR1 ela vem aí, ajudando todo mundo, né, já está aí em vigor essa resolução que diz que a saúde mental, ela é tão importante quanto resguardar a saúde física do nosso colaborador. Então fiquem pensando sobre isso, tá? Comecem a olhar para dentro de si. E agora a Grazi, para finalizar esse bloco, vai deixar uma mensagem para vocês. É uma mensagem muito importante. Primeiro, eu queria deixar uma mensagem para as empresas, né? A NR1 está chegando aí, e eu quero dizer para vocês que cuidar da saúde mental dos colaboradores não é um custo, né? Não veja aí como um custo para a empresa, veja aí como algo que você cuidar do seu colaborador, esse colaborador vai trazer grandes benefícios para a sua empresa, né? Vai trazer grandes resultados, porque ele vai trabalhar motivado, vai trabalhar feliz, ele vai trabalhar satisfeito e dizer assim, a empresa está cuidando de mim. Então, estou trazendo, gerando resultado para essa empresa. É automático, certo? E para os colaboradores, se você está doente, você está ali só carregando, só se arrastando, quero dizer para você que procure ajuda, cuide de si, para você cuidar do outro. Primeiro olhe para você, cuide de você. Então, Janeiro Branco está aí para nos reforçar, para dizer que o cuidado ele é o ano todo, não é só janeiro, é 365 dias. É. E agora é lei, e os artigos recentes revelam que sem saúde mental não existe vida. Então fica aí essa informação para vocês e não saiam, porque já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora retornando para que a psicóloga Graziela responda as perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou iniciar com a primeira pergunta. A empresa pode ser penalizada se não cuidar da saúde mental dos funcionários? É a Cristiana Santos, de 28 anos, que faz essa pergunta, Grazi. Oi, Cristiana, sim, a empresa pode ser penalizada se ela não estiver seguindo as diretrizes da NR1.
A penalidade ela vai ser administrativa, por meio de multas, por notificações. Então, é importante a empresa estar ligada, alinhada às diretrizes da NR1, que é os cuidados da saúde mental do colaborador, os treinamentos para os líderes, sobre esse cuidado da saúde mental dos colaboradores. Então, assim, é importante que a empresa esteja alinhada a essas diretrizes para que não seja multada. E não ignorar os riscos psicossociais que geram multas, E viu? geram multas. Exatamente. Agora a segunda pergunta. Marcos Paulo, de 42 anos, como fazer para saber se a empresa que trabalha está seguindo a resolução da nova NR1? Marcos Paulo, se a sua empresa que você trabalha ou a empresa que você conhece tiver com ações sobre saúde mental, roda de conversa sobre saúde mental, orientações sobre os cuidados sobre a saúde mental, se a empresa tem treinamentos para os líderes, para os gestores, se tem palestras, encontros, aqueles momentos de ações sobre cuidado, orientações sobre saúde mental. E outro ponto muito importante, se a empresa ela tem parcerias com psicólogos, né, essa rede de apoio, que é importante não só a empresa fazer essas ações, mas é importante também onde direcionar a esse colaborador, caso necessite de um acompanhamento psicológico. E também registrar, né, os Registrar. riscos psicossociais para que possa ser revisado Isso. regularmente, né, e a partir daí uma melhoria contínua, não Isso, e é é isso, muito Grazi? importante também a empresa ter os canais de apoio, de acolhimento, canais de compliance, uma ouvidoria, um meio onde o colaborador possa chegar, conversar e falar e ser acolhido naquele momento. É isso. Agora a nova NR1 não é opcional, ela é lei, ela é responsabilidade geral da empresa. Fiquem ligados. Deixe aqui mais uma mensagem, o seu arroba, para que as pessoas possam te encontrar, Grazi. Muito obrigada por esse momento, Helenice. É importante falarmos sobre saúde mental, é importante que cada um de nós possamos olhar para nós mesmos, dar esse abraço mesmo, esse olhar integral, olhando para você com amor, esse cuidado. Lembre-se, você é importante, você é imprescindível e cuidar de você é mais, eu digo para você, eu digo assim que é algo importantíssimo para a sua vida, certo? Então, assim, caso vocês queiram se conectar comigo, meu Instagram é @Graziela, com Y, com ZY, Monte, aí você vai me localizar, eu aceito você, não tem nenhum problema, vamos estar conversando, se você quer tirar dúvida, orientações, vou estar conversando com você. Ok, muito obrigada. Obrigada. Eu acredito muito em orientação, então hoje o programa foi muito orientativo, né? Provocando grandes reflexões aí nos nossos telespectadores. Então fiquem ligados, o programa está no ar toda terça-feira, às 21 horas, e com reprise no sábado, 8 da manhã. E agora encerramos mais um programa Imersão na Educação e Saúde. Eu sou a doutora Elenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós conversamos sobre o Janeiro Branco, sobre saúde emocional e saúde mental, tanto da sociedade como nas empresas de forma corporativa. A psicóloga Tamires Macedo e a psicóloga Graziela Monte trouxe temas relevantes para que a gente possa nos cuidar, para que esse autocuidado permaneça o ano todo. Então fiquem ligados que o programa está no ar toda terça-feira às 21 horas e aos sábados às 8 da manhã. E se você perder, você pode assistir no canal no YouTube, na Rede Multi TV. Até mais!